Agora vamos ter a aula de arquivos no Python, certo? Eu criei esse arquivo teste.txt como exemplo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é ler esse arquivo. Para ler um arquivo em Python, a gente precisa fazer o seguinte. A gente tem que abrir esse arquivo, então a gente vai dar um open, certo? Open. Coloca o nome do arquivo aqui dentro, no nosso caso teste.txt. E a gente coloca aqui file igual open teste.txt. A gente vê aqui no open que ele retorna um text IO wrapper, ok? E com isso daqui a gente ganha o file com alguns métodozinhos, certo? Tem o close, close detach, mode, name, read, readable, read lines, etc. Right? Aqui embaixo também. Uma coisa que a gente tem que fazer é especificar o modo em que a gente vai abrir o nosso arquivo. O que são esses modos? Esses modos são as maneiras com que esse arquivo vai ser aberto e o que a gente vai poder fazer com ele. Quando a gente coloca só um R, ele vai abrir o arquivo para nós lermos ele. Quando a gente coloca um W, ele abre o arquivo para nós escrevermos nesse arquivo. Se esse arquivo não existir, ele cria esse arquivo, certo? E se o arquivo existir, ele vai lá e dá um overwrite no arquivo. Então, como exemplo aqui, eu vou colocar R aqui, file.readlines, ok? Vamos dar o file.readlines e vamos printar esse readlines. Quando a gente vier aqui, deactivate, clear, Python, arquivos PY, Python 3, né? Arquivos PY, ele retorna pra gente o olá que está aqui dentro. E a gente tem o readlines e tem o readline. E a diferença entre eles é que quando a gente executar, o que ele faz é o seguinte. O readlines vai trazer todas as linhas para a gente em formato de uma lista de strings, certo? Enquanto que esse readline ele vai trazer apenas a string em si. Quando a gente botar esse readline aqui para cima, rodar novamente, ele traz a string em si, ok? Então essa é a diferença entre o readline e o readlines, certo? Vamos botar olá, tchau, até, João, Maria, Arthur e vamos colocar uma frase, né? Eu, eu gosto de suco de laranja. Quando a gente vem aqui, a gente dá o clear. Quando a gente fizer esse readlines aqui, ele vai trazer todo mundo pra gente. O olá, esse barra N aqui representando a quebra de linha, ok? A quebra de linha é justamente o enter que a gente dá aqui no final para ele descer. Olá, tchau, até, João, Maria, Arthur e eu gosto de suco de laranja. O suco de laranja sem a quebra de linha no final, porque aqui a gente não adicionou a última linha, tá certo? Esse é o readlines e se a gente for fazer o readline, quando a gente executar ele aqui, ele só traz pra gente o olá com a quebra de linha, né? Olá, e por isso que tem esse espaço aqui embaixo, que é a quebra de linha. Se a gente fizer esse readline duas vezes, ele vai trazer o olá e depois o tchau. Então esse readline vai lendo um por vez, enquanto o readlines ele vai ler todas as linhas de uma vez e retornar para você em um array, certo? Esse é o open, a gente viu readline, né? Readlines e readline. Se a gente tiver, por exemplo, se a gente quiser escrever no arquivo, né? A gente vai ter que usar um write, certo? E se a gente botar um write aqui, a gente vai poder fazer um file.write. A gente também pode fazer write lines, né? Mas no momento vamos colocar só write. E vamos botar teste aqui para ver o que acontece. Se a gente salvar isso e tentar executar dessa forma, olha o que vai acontecer. A gente executou e o teste recebeu aqui teste dentro dele, certo? Como a gente colocou aqui. Se a gente colocar teste 1, ele se transforma em teste 1. Mas você viu que toda a galerinha que estava aqui sumiu, né? Ou seja, esse write aqui, ele vai dar o overwrite. Ele vai pegar aqui,
Se o arquivo existir, ele vai lá e escreve sobre o arquivo. Esse X cria uma nova file, né? O A, ele é o append mode. Então, por exemplo, se você quiser vir aqui colocar um A, teste 1, vamos botar teste 2 aqui e vamos botar um cifrão. Pronto. Quando a gente executar isso daqui, a gente vem aqui no teste.txt e o teste 1, cifrão, teste 2, ele dá o append direitinho. Se a gente colocar um /n aqui, que é para pular a linha, ele vai pular a linha e depois vai dar o nosso append. Ele pula a linha e dá o nosso append. Certo? Esse daqui é o write. A gente também pode fazer o file.writeLines, certo? O writeLines a gente vai colocar o que? Vamos botar um array com opa, tchau e eita. E a gente vê aqui, né, que ele recebe o lines como uma iterável de strings, ou seja, algo iterável que contém strings. Quando a gente executar isso daqui, a gente vai ver que ele adiciona o teste 2 e joga todas as linhas que cada um desses aqui dentro, né? Se a gente quisesse que cada um pegasse uma linha, a gente colocava /n, 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 e aí eles vão lá e fica teste, né? O opa, entre o teste 2 e o opa não tem o /n, então eles ficam juntos, mas aí do opa ele quebra a linha pro tchau, quebra a linha pro eita e o eita quebra outra linha que fica aqui. Tranquilo? Esse foi o writeLine, writeLines. Deixa eu ver o que mais tem. File.writable, writeLines, writethrough. Vamos mostrar agora o close, né? Tem o close, que é outra coisa bem importante. Que sempre que você termina de usar um arquivo, você tem que dar o file.close para esse arquivo ele ser fechado, ok? O open vai abrir o arquivo. E aqui, se você vier no docstring do open, né? Você também vê que ele tem várias informações aqui. Fala do character, né? Open for reading, open for writing, create a new file and open it for writing, né? Ou seja, cria uma nova file e abre ela para a gente escrever nela. Open file, binary mode, etc, etc. E se vocês quiserem dar uma lida aqui depois, pode ser interessante, vocês podem encontrar algo interessante para vocês, ok? O certo a se fazer é toda vez que você abre um file, você faz o que tem que fazer nele, né? File.write teste, ok? E depois você fecha esse arquivo. Quando a gente vem aqui, o teste e depois o arquivo é fechado aqui. Para você não ter que ficar lembrando de fechar esse arquivo toda hora, você pode usar o with. O que é o with? Você faz with open teste.txt para escrever, certo? As file, ou seja, com isso daqui aberto como file, você pode dar o file.write aoba, e você pode dar um /n e colocar opa, salva isso, roda, enquanto você vê aoba, opa, sem crise alguma. E quando você sair dessa indentação, né? Quando você terminar esse with, o seu arquivo ele já vai estar fechado. Ok? Certo? Fizemos o write aqui, mostramos os modos, o with. Tem o CSV também, né? Que o CSV é um tipo de arquivo que funciona dessa maneirinha aqui. Vamos botar teste.csv. Eita, ficou tudo maiúsculo. Teste.csv, ok? E o CSV funciona da seguinte maneira. Você vai ter alguns valores, tipo oi, tchau, tchau e até, separado por vírgulas. E o CSV é usado de diversas maneiras, né? Se a gente vier aqui procurar por CSV, por definição, o CSV é um formato de arquivo que significa Comma Separated Values. Por isso que ele é separado por essas vírgulazinhas aqui, certo? São valores separados por vírgulas. Como separated values, valores separados por vírgulas, e significa que os campos de dados indicados nesse formato normalmente são separados ou delimitados por uma vírgula. Ok. O CSV, quando você pega um CSV e abre ele no Excel,
ele vai ficar assim, né? João, todo mundo na sua colunazinha. E aqui é do mesmo jeito, é como se cada uma dessas fosse uma coluna, cada um desses daqui é uma coluna, e cada linha dessa é uma linha no Excel. Então, 1, 2, 3, e isso daqui representa vírgulas, né? É coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok? A gente pode ler esses arquivos CSV, a gente pode fazer na mão aqui, né? A gente pode mudar isso daqui para read, ok? Pegar aqui o file.readlines, e quando a gente der esse readlines aqui, vamos dar um print, a gente sabe que ele vai vir o nosso. Opa, né? A gente tem que mudar aqui para de teste CSV para teste CSV. Pronto, assim, teste CSV. Ele mostra pra gente, né? Oi, tchau, até o barra N e 1, 2 e 3. Tranquilo. O que a gente pode fazer é o seguinte, para a gente pegar cada um desses valores. A gente faz assim, ó. A gente tira esse print daqui primeiramente. A gente pode colocar ele dentro de um array e a gente vai fazer um list comprehension aqui. Ou seja, for line in, ou seja, para cada linha desse read lines, a gente vai for line em file.readlines e a gente coloca aqui depois for value in line.split. Como ele é separado por vírgulas, né? A gente coloca o split por vírgula. Taranã, taranã, e a gente coloca velho aqui. E quando a gente tentar dar o print nisso, certo? Opa, não era para isso ter vindo. Ok, quando a gente tentar dar o print nisso, ele vai mostrar pra gente, né? O oi, o tchau, o até com barra N, que é a quebra de barra, o 1, o 2 e o 3. Mas existe uma maneira mais fácil sim de fazer isso, que é com CSV. Isso daqui, esse import, a gente está importando código de outro lugar, certo? No caso aqui a gente está importando o módulo CSV. Vamos colocar aqui teste.csv. O newline ele vai ser interpretado quando a gente faz esse open, né? O newline é interpretado como vazio, então ele não vai considerar o newline. CSV file, e a gente faz o seguinte, spam reader, né? Ele vai fazer o csv.reader, o leitor desse CSV. Ele pega a file aqui, ok? O delimitador dela vai ser um espaço e o quote share vai ser uma barra. Esse delimitador e esse quote share eu não estou ciente do que são. For row in spam reader, vamos tentar rodar isso aqui e ver o que acontece. Oi, tchau, até 1, 2 e 3. In spam reader, vamos tentar printar só o spam reader. Quando a gente printa só o spam reader, csv reader object, vamos transformar isso daqui em uma lista. Quando a gente transforma em uma lista, a gente oi, tchau, até na primeira linha e 1, 2 e 3 na segunda linha. Vamos... Eu acho que se eu colocar esse delimiter por uma vírgula aqui, tirar esse quote share, vamos lá, Python, ele separa, né? O delimitador é justamente o que está separando os nossos valores. No caso, a gente tem nessa parte a primeira linha, que é oi, tchau e até, e nessa segunda parte a segunda linha, que é 1, 2 e 3, certo? Isso daqui, como a gente tem lista dentro de lista, isso está representando uma matriz, ok? A gente vai ter essa linha 1, essa linha 2 e a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E com isso a gente pode ler os nossos arquivozinhos, né? Mudar aqui para o result. O newline não vai aparecer, é CSV file, delimiter, e ele ajeita pra gente. O delimiter eu creio que por default seja vírgula, creio eu. Vamos tentar tirar esse delimiter para ver se funciona do mesmo jeito. Quando a gente roda, funciona do mesmo jeito, né? O delimiter por default é a vírgula. Se o delimitador aqui mudasse de vírgula para, por exemplo, ponto vírgula, aí a gente teria um probleminha aqui. Mas aí é só a gente vir aqui, colocar delimiter, creio que seja esse, igual a ponto vírgula.
Exato. Oi, tchau, até 1, 2 e 3. Todo mundo separadozinho. Esse é o CSV Reader, CSV, leitura. E eu creio que a gente também possa vir aqui no CSV, dar uma vírgula. Na verdade, aqui é melhor. A gente coloca write, certo? E no CSV, creio eu que nós temos um writer, exatamente. Em writer a gente vai colocar o nosso CSV file, CSV file, CSV writer, CSV.file object, delete of Excel, option keyword X, for write row, ok. Então isso daqui retorna um writer pra gente, certo? Nesse writer a gente pode dar um ponto, ele vai ter várias opções aqui, né? E ele tem aqui write row e write rows. Isso daqui ele vai escrever apenas uma linha, enquanto isso daqui ele vai escrever mais de uma linha. Quando a gente coloca esse write row, ele pede um iterável, a gente coloca aqui dentro teste, oi e sal. E quando o teste CSV está assim, certo? E quando a gente executar ele, ele vai colocar pra gente teste, oi e sal. E quando a gente colocar write rows, certo? Aí a gente vai ter que pegar isso daqui, colocar dentro de outro, como é o nome? Outro colchetes, né? Porque aí agora isso daqui representa uma linha e esse outro iterável aqui vai representar segunda linha para escrever, certo? E quando a gente executar, ele vem aqui e bota teste oi sal, segunda linha para escrever. Se a gente mudar o W por um a gente executar, a gente vai ter teste oi sal, segunda linha para escrever, e ele também faz o pulo das linhas, né? E com isso você pode ir fazendo esses seus arquivozinhos e depois transformar. Eu tenho uma extensão que a gente pode dar Open Preview, né? E você vê que no Excel ele ficaria assim. Tranquilo. O teste oi sal, teste oi sal, segunda linha para escrever, segunda linha para escrever. Ok. Deixa eu ver, falamos de Open, Models, Write Line, era isso que tinha para falar de arquivos, né? Existem outras bibliotecas que a gente vai ver mais na frente, por exemplo, não vamos ver profundamente, né, mas vamos citar elas. Por exemplo, Pandas, que ele facilita muito a leitura e a escrita de CSVs, certo?